aí a definição da pauta, que é terça, quarta, assistir, não... votações que acontecem na Câmara, e voltamos a discutir a questão das eleições, né? Pontos que são pacíficos, que é importante todo mundo ter na cabeça. Primeiro, não haverá prorrogação de mandatos, tá? Os mandatos serão renovados agora, isso que vai acontecer. Os mandatos, as eleições vão acontecer antes do final de ano e novos vereadores e vereadoras, prefeitas e vice-prefeitos, prefeitos e vice-prefeitos vão assumir dia 1º de janeiro. O que resta? Hoje à noite está tendo uma conversa do Rodrigo Maia com o Davi Alcolumbre, com o Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, para buscar conversar iniciativas comuns, tá certo? Primeiro, para trás, não vai mudar. Ah, mas então vai mudar de novo o prazo de filiação? Não vai mudar, tá certo? Ah, mas então quem se desincompatibilizou, como é que vai fazer? Não tem mudança naquilo que foi para trás. Dia 4 de junho agora, alguns têm que desincompatibilizar, outros terão que desincompatibilizar dia 4 de julho. Se tiver uma mudança até 4 de julho, pode ser que esse prazo de 4 de julho se altere. Mas, para trás, não. Tá certo? Então, 4 de junho, quem tem que sair, senão fica inelegível. O que nós estamos discutindo? A data. Há diferentes propostas. Há um movimento dos atuais prefeitos para manter o dia previsto das eleições, começo de outubro. Tá? Vou fazer um raciocínio, porque aqui tem gente que está no governo e somos candidatos à reeleição, tem alguns de nós que são candidatos em oposição. Então, estou fazendo aí uma conversa que vale para todos. Quem está na prefeitura, muitos que estão na prefeitura estão querendo fazer já as eleições. Qual é a lógica? A defesa é a seguinte: não precisa. Mudar de um mês não vai mudar nada, tá certo? Tem que começar e manter já. Então, que isso não vai fazer nenhum refresco do ponto de vista da pandemia. O que está por trás dessa conversa? É que os prefeitos estão aparecendo. E quando o prefeito tem um candidato seu, está aparecendo com ele também. Porque ninguém está falando em política. Então, quem é candidato que não está na prefeitura tem muito mais dificuldade de aparecer. Por outro lado, a pergunta que eu respondi já em muitos dos bate-papos, falei com alguns que estão aqui. Uma pessoa me disse o seguinte: Arnaldo, está muito difícil falar de política. É verdade. Está muito difícil fazer política. É verdade. Então, como é que a gente faz? Não faz nada? Não faz. Faz sim. A melhor política é participar deste momento da crise. Pandemia é um momento de desafio. Cada campanha que você faz de solidariedade, cada movimento que você faz para buscar uma saída, cada discussão que você participa da comunidade, isso é fazer. É que todo mundo hoje pensa na crise da saúde e na crise da economia. Então, ter ideia sobre isso. Eu, todo dia, estou falando das empresas que não estão recebendo auxílio, estou falando do projeto que eu protocolei semana passada, estou falando do que nós podemos arranjar em todos os municípios que estão aqui. Eu gravei vídeo, conseguimos tal coisa para a área da saúde, conseguimos ajudar o município. Façam bom uso disso. Me chamem para falar sobre essa questão em alguma reunião que vocês façam. Fazer política é participar desse momento da crise. Tá? A outra proposta é mudar. Tem lógica mudar. Tá certo? Eu estou defendendo que a gente mude para o dia 15 de novembro. Tem cidades que terão segundo turno e que fariam, então, o segundo turno no começo de dezembro. Tá? Tem gente que está defendendo fazer o primeiro turno no começo de dezembro e o segundo dia 20 de dezembro. Eu não gosto dessa ideia, porque eu acho que vai encavalar muito. Damos muito de que tem um grande Natal, com muita atividade, venda, com muito trabalho,
porque é importante para a economia, tá certo? Então, eu estou defendendo essa tese de 15 de novembro e depois começo de dezembro. O que está sendo discutido além da data? Está sendo discutido se encurta alguns prazos. Está sendo discutido como fazer as convenções partidárias. Nós estamos pensando em formalizar que as convenções partidárias possam ser feitas de forma remota, como essa que nós estamos fazendo. Como a Câmara está votando remotamente, a Assembleia também. Algumas câmaras municipais também estão fazendo isso. Então, pode ser que as convenções sejam feitas de uma forma remota também. E está em discussão o próprio dia da eleição. O ministro Barroso chegou a propor que nós tenhamos 2 dias de eleição, um domingo e depois um outro domingo. Não gosto disso. Acho que distorce resultados, dá muita boataria, dá manipulação, é perigoso. Mas gosto muito quando a gente fala em ampliar muito o dia. Ao invés de começar das 8 e ir até às 5, como tem sido, por que não começar às 7 e ter votação até às 7 da noite ou às 8 da noite? Para escalonar, para as pessoas se distribuírem, tá certo? Então, eu acho que isso tudo são medidas que nós podemos adotar para poder cuidar desse momento de realização das eleições. Mas, de um jeito ou de outro, vai ter eleição. De um jeito ou de outro, tem o desafio que é se apresentar. Como se apresentar? Falando do que importa para as pessoas. O que hoje as pessoas estão pensando é no risco da saúde e é no risco da economia. Falar sobre isso e depois cada um tem as suas plataformas aí. E hoje, essa iniciativa é para começar a cuidar de um outro negócio, que é a questão do dinheiro. Vocês não imaginam a pressão que eu sofri para a questão do fundo eleitoral, tá certo? Teve dia de eu receber, o Hélio está aí, milhares de e-mails pedindo para acabar com o fundo eleitoral. Nós não vamos conseguir resolver todo o dinheiro de campanha com o fundo eleitoral, mas um pouco espero que ajude. Parece muito quando você começa a distribuir aqui em São Paulo, que nós vamos ter pelos 645 municípios, imagine como é que faz. Aí acaba chegando muito pouco. Mas nós resistimos a essa questão do fundo eleitoral porque não tem democracia sem campanha, não tem campanha sem recurso, tá certo? O fundo eleitoral vai ajudar, pouco, porque quando dividir é pouco. Mas hoje nós estamos apresentando para vocês, e devolvo a palavra ao Sérgio, tá certo? Um instrumento para poder começar essa mobilização política e de infraestrutura para a campanha. Tá? Muito obrigado a todos que estão participando. Um grande abraço. Estou com muita saudade. Viu? Eu estou fazendo esses encontros assim, vários por dia, todo dia. Daqui a pouco vou entrar num outro aqui, mas nada supre o carinho do abraço, de poder estar junto aí, coisa que, se Deus quiser, espero que a gente breve possamos estar juntos novamente aí, viu? Um abraço a todos. Serginho. Obrigado, deputado. Vamos só um informezinho de 1 minuto para a gente começar, passar a palavra para o Carlos e para o Tiago Rondon. Dia 15/6, das 9 às 12 horas, seminário do Cidadania, onde nós vamos discutir questões jurídicas, nós vamos discutir plataforma digital, comunicação, nós vamos discutir o perfil do eleitor e nós vamos discutir diretrizes para a elaboração de um plano de governo. Será uma segunda-feira, das 9 às 12, das 9 ao meio-dia. Vai ser muito importante, então todo mundo aí, por favor, se programe para que a gente possa ter uma participação bacana. Esse primeiro momento vai ser para prefeitos, depois nós vamos estender para vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas e vice-prefeitos, tá bom? Agora eu queria passar a palavra para o Carlos explicar aí o nosso encontro de hoje. Carlinhos, por favor, em seguida o Tiago Rondon. Cadê o Carlos?
Não está conosco o Carlos? Tiago, você está conosco, Tiago? Eu estou sim, Sérgio. Então, deixa eu falar. Ó, o que nós vamos fazer hoje aqui, o Tiago é especialista em mídias digitais, plataformas digitais e, sobretudo, nessa questão do crowdfunding, que é uma vaquinha virtual. É um instrumento permitido pela legislação eleitoral que permite que você possa, através da internet, fazer essas vaquinhas e possam arrecadar fundo para suas campanhas. Essa foi uma modalidade muito... Quem inaugurou essa modalidade foi o Barack Obama, acho que em 2008, e desde então ela tem tido muito êxito e ela é um instrumento legal agora que pode ser utilizado na campanha. E acho que até na pré-campanha, né, Tiago? Então eu quero abrir a palavra para o Tiago, para que o Tiago possa expor aí para o conjunto de pessoas que estão nos assistindo, informando a você, Tiago, que aqui tem gente da equipe do Arnaldo Jardim, candidatos a vereador, candidatos a prefeito, a vice-prefeita, que todos nós somos candidatos de uma forma ou de outra. Então, por favor, Tiago Rondon, com a palavra. Opa, boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Muito bacana aí a introdução feita pelo Arnaldo, deputado Arnaldo Jardim. Sobre a democracia tem um preço, né? E esse é um tema que a gente vai falar aqui hoje. E eu prometo aqui ser muito sucinto com vocês. Eu vou fazer uma apresentação rápida, porque eu quero mais escutar as dúvidas de vocês e poder colaborar com elas. Tá? Então, hoje eu vou falar aqui sobre financiamento de campanha dentro do ambiente digital e na pré-campanha. Para comentar rápido, eu sou o Tiago Rondon, atualmente sou responsável pela iniciativa App Cívico, que criou em 2016, junto com o Movimento contra a Corrupção Eleitoral, o MCCE, os mesmos criadores do Ficha Limpa. Nós idealizamos a plataforma Voto Legal, que é uma plataforma de arrecadação financeira no ambiente digital. E essa plataforma foi feita em 2016, já visando que era a primeira eleição onde não existiria a participação inicial de pessoas jurídicas, mas também que era muito complicado, porque não tinha alternativas na legislação eleitoral para a realização de doações de uma maneira a gerar confiança. Não existia um processo confiável. Como muito bem foi colocado aqui sobre a questão, por exemplo, da campanha do Obama, as pessoas não vão simplesmente na internet, encontram um candidato e falam, vou doar. Ainda mais, sendo franco, para um político. Você não constrói isso de uma maneira simples. Então, um dos fatores que a gente construiu em 2016 foi promover uma ferramenta em que o doador visualize no candidato uma ferramenta de inovação dentro da candidatura, onde ele saiba por que o candidato está pedindo dinheiro, como que ele vai utilizar, enfim, mostre transparência. Em 2016 e 2018, nós realizamos quase 1.000 campanhas, incluindo campanhas presidenciáveis e a todos os cargos em 2016 e 2018. A diferença é que em 2016 não havia legislação eleitoral para as plataformas digitais específicas. Nós, junto com o AB e o Movimento contra a Corrupção Eleitoral, com o experimento de 2016, nós levamos para o Congresso e para o TSE e foi contemplado a ferramenta, ou foi contemplado a questão de realização de doação eleitoral. Inclusive, a plataforma acabou ganhando o Prêmio Novari em 2018 por essa contribuição. Só para vocês terem uma ideia do impacto disso na lei eleitoral, o Brasil é o único país no mundo onde existe transparência em tempo real das doações. E o que a gente já escuta de muitos doadores, depois dessas quase 1.000 campanhas que a gente realizou, é que muitos candidatos ficam desconfiados de deixarem transparentes suas doações, mas isso faz com que a maioria dos seus apoiadores mais firmes continue com essa confiança. Então, o Voto Legal é uma plataforma de financiamento coletivo. É importante dizer que esse ano, a lei eleitoral, como em 2018, tem 2 momentos, 2018 e 2020.
desculpa, pré-campanha e campanha. Na pré-campanha, toda a arrecadação feita nas plataformas, como, por exemplo, tem aqui o Dr. Lee de Campinas, que já está começando a arrecadar ali de cidadania, já está utilizando o voto legal, já está com o site aqui no ar, por exemplo, ele já pode começar a arrecadação desde o último dia 15 e pode arrecadar como pré-campanha até o começo das eleições, né? Da campanha eleitoral, aliás, que está previsto para 15 de agosto, e já contemplando a dúvida que foi colocada aí, o TSE já prevê, caso a campanha for adiada por 15 dias ou 30 dias, a pré-campanha vai ser maior. E as plataformas digitais vão trabalhar dessa mesma maneira. Só o prazo da pré-campanha que aumenta. Inclusive, isso já está acordado. Bom, o Voto Legal é uma plataforma homologada pelo TSE. Então, nós já estamos homologados, nós prestamos contas ao TSE. Toda doação que é realizada aqui, nós já estamos em sintonia com o TSE nesse sentido. O Voto Legal, a gente arrecadou aí quase 2,5 milhões na última campanha, e eu vou começar aqui de trás para frente. A gente foi a plataforma de mais de 300 políticos que arrecadaram em 2018, de 27 partidos, então a gente atuou aí com diversos movimentos de renovação, mas uma das coisas que a gente aprendeu nesse percurso foi o seguinte: para ter uma campanha de financiamento eleitoral, não basta só a plataforma. A plataforma é o de menos. O que importa é ter uma boa estratégia de captação de recurso financeiro. E para ter uma boa estratégia de captação de recurso financeiro, é importante ter uma boa estratégia de pré-campanha. O que um site, por exemplo, de pré-campanha eleitoral oferece? Ele oferece ao candidato a possibilidade de colocar um vídeo, de explicar por que ele está pedindo esse recurso. Ele dá a possibilidade do candidato expor quem ele é e, inclusive, os seus projetos prioritários. Esse é um dos motivos que, no Voto Legal, nós não permitimos subir nenhum financiamento eleitoral onde o candidato explique por que quer esse recurso. Não é à toa que a gente tem a maior média de captação por média de candidato. Então, o primeiro passo que a gente faz com todo mundo que entra na plataforma e se cadastra conosco é um processo de mentoria. Então, a gente pega com a equipe da campanha, assim que adquire o Voto Legal, a gente faz uma imersão, nossa equipe marca uma hora com a equipe e começa a construir e falar sobre estratégias mais importantes. Então, por exemplo, adotar um dia da semana onde seja importante que todos os seus mobilizadores possam se mobilizar para isso. Só um minutinho aqui, que eu acho que tem pedido para eu passar o host aqui. Eu não sei como... Hélio, eu não sei como fazer isso. Espera só um minutinho. Você me fez uma... Deixa eu ver aqui. É o comunicação, né? Vamos ver. Change host. Pronto. E... Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Hélio, dá uma olhada para ver se você agora já está como host. Acho que sim, né? Bom, então o que eu estava comentando, as estratégias são as seguintes. A gente percebeu, uma das estatísticas que a gente tirou, que são mais fundamentais, é o seguinte: a média de quanto maior o número de doador, a gente já percebeu que é menor o custo por voto. Então, aquela pessoa que doa R$20, por exemplo, para a sua campanha, ele vira um apoiador muito forte da campanha. E a pré-campanha, ele é um momento muito interessante, porque ele é um momento de experimentação. Então, os candidatos que conseguem construir a sua pré-campanha com um número de doadores grande, maior, eles logo se percebe que esses viram os principais mobilizadores. E colocar um site no ar não é simples, porque você tem que ajustar a sua narrativa, você tem que deixar claro por que você quer ser um candidato. Então, o que a gente percebeu é que para fazer um bom site de captação, é importante também que seja
com a construção da pré-campanha. E na pré-campanha é o melhor momento para testar e validar essas questões digitalmente. Então, um dos primeiros processos que a gente faz é fazer essa mentoria com todo mundo que entra na plataforma conosco. A segunda, a gente disponibiliza um site, como vocês viram aqui do Dr. Lee, aí do Cidadania de Campinas. É um site que o candidato pode trocar as cores, ele edita tudo que tem aqui, coloca a meta. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz, vamos construir uma meta que seja plausível de chegar em 1 ou 2 semanas. Por exemplo, o Dr. Lee aqui está arrecadando R$5.000. Quando chegar na meta, a gente tem que construir e buscar uma narrativa. Por que se precisa de mais dinheiro? É para imprimir panfleto? É para colocar um site melhor na rua? Para que é? E esse tipo de comunicação é fundamental na construção do financiamento eleitoral também digital. Uma das outras questões que é importante de dizer no digital, que a gente sempre comenta, o voto legal, a gente teve muito perto de contadores eleitorais. E o que a gente fez, o primeiro ponto, a lei eleitoral diz o seguinte: para quem recebe doação digitalmente, não precisa pegar a assinatura do doador, como é tradicionalmente. Se alguém vai te dar um cheque, você vai ter que fazer um recibo, colocar no SPCE, vai ter que pegar a assinatura e guardar aquele documento. No digital não precisa nada disso. No digital é só fazer online. A segunda questão é que nós geramos um arquivo de importação para o SPCE. Então, eu acredito que não é à toa que a gente tem 100% das contas aprovadas, porque não tem como um contador ou alguém errar como escrever o nome de uma pessoa, o endereço no sistema, se confundir, enfim, na hora de preencher. A gente gera um arquivo de importação a toda transferência que a gente faz para a conta do candidato. Então, simplesmente é lá no SPCE, pegar o arquivo e pum, já está lá no TSE, está integrado com o TSE. A outra questão que a gente viu que é muito importante, para fazer doação no Brasil eleitoral, você tem uma série de restrições, permissionários, concessionários, enfim, taxista não pode doar, tem uma série de detalhes aí, e isso sempre ficou muito na responsabilidade dos candidatos. Com o digital, a gente pode ter um termo de doação onde os doadores, eles se autodeclaram que eles estão habilitados a realizar essa doação. E aí, então, eles fazem a doação aqui pelo site e pronto. A outra questão, a gente desenvolveu o site de uma maneira que não é necessário ter maquininha, não é necessário ter um dispositivo diferente. É um site que funciona no celular, ó, por exemplo, aqui, isso aqui ficaria com a tela do celular. É um site que funciona muito bem, por exemplo, num tablet, se tiver um jantar, um evento é mais para frente, se a gente voltar à normalidade até as eleições, como já foi feito, então os candidatos, a equipe pega um tablet, por exemplo, abre o site, as pessoas fazem por ali. E o recibo eleitoral, que é totalmente digital, a gente envia para o doador e 30 dias antes do imposto de renda nós enviamos um lembrete de o que ele tem que fazer com o imposto de renda, se precisa, não precisa, como que é. Enfim, uma série de questões. Então, para mostrar para vocês aqui rapidinho, esse aqui é o site que a gente mostra. A plataforma ela é toda gerenciada pelo próprio candidato, então ele pode colocar aqui todas as informações. Ele pode, por exemplo, cliquei aqui no guia. Ele pode, por exemplo, aqui na página de doação escolher as cores. Ele pode ver aqui o histórico de doações. Então ele pode acompanhar aqui as doações autorizadas, as estornadas, as irregulares, os pagamentos não efetuados, por exemplo, alguém gerou um boleto e não pagou, a doação não finalizada, ou seja, alguém começou um processo de doação e não terminou, então a sua equipe pode entrar em contato para saber ver o que aconteceu. E, por fim, são as taxas, que a gente gosta de deixar isso aqui bem claro. O voto legal, ela tem dois tipos de taxa. A gente tem por doação, é uma taxa única no cartão de crédito, que é 5,5%. A gente não tem nenhuma taxa adicional a mais, antifraude e nem nada. Então, aqui está todas as taxas que são os impostos que o voto legal tem que recolher, a operadora de cartão de crédito, é o sistema de antifraude, tudo que a gente tem que ter. E no boleto é 3,5% mais R$ 2,99 para boleto pago. A gente não
cobra qualquer boleto que é emitido, só os pagos. Nós não cobramos para fazer transferências para as contas do candidato. Aqui tem um detalhe bem importante. Quando for fazer um contrato com voto legal, não faça com o CPF do assessor, do vizinho, da esposa, de ninguém. Não pode. Tem que ser com o pré-candidato. Por quê? Porque os recursos na pré-campanha, eles ficam guardados e só podem ser transferidos na campanha com a conta lá no Banco do Brasil, na Caixa, com o CNPJ de campanha e com o proprietário que seja o mesmo CPF. Caso isso não aconteça, nós, como plataforma, temos que devolver todo o dinheiro para todos os doadores. Nós somos obrigados pela legislação a devolver todos os dinheiros para cada um do doador. Ou seja, as doações elas são intransferíveis, tá? Então é isso. Nós cobramos aqui uma taxa única de R$ 396, que está aqui por tempo limitado, onde a gente oferece essa questão que é a ferramenta, mais o treinamento que a gente realiza com a equipe, tá? E na campanha, uma taxa de R$ 99,00 que é feita com o CNPJ de campanha já. Então, aqui, de maneira geral, eu coloquei os pontos mais importantes e mais questionados. A gente trabalhou muito com relação à segurança, então todos os recibos são todos os indicadores para perícia, etc. A gente armazena tudo num banco de dados muito aqui seguro. A gente pode entrar se caso alguém tiver dúvidas sobre esse processo. E nós também aprendemos com as 2 eleições que os doadores eles podem se tornar grandes aliados na campanha, assim como a base atual também. Então, não é o tema de hoje aqui, mas nós também temos uma outra plataforma, que é o Juntos, que tem como objetivo gerenciar contatos digitais numa série de plataformas, para construir o site, enfim, você pontua quem mais participa ou não. Então, a gente tem vários candidatos já usando para medir como que está as redes sociais, como que está as plataformas de e-mail, e a gente tem um voto legal integrado com ela, mas eu ficaria feliz de falar numa outra hora, porque eu acho que hoje aqui o nosso bate-papo é financiamento eleitoral, e aí eu queria ficar à disposição e escutar as dúvidas de vocês, para a gente ser mais objetivo. Obrigado, Tiago. Gente, está aberta a palavra aí a quem quiser questionar o Tiago em algum aspecto. Tiago, Serginho, eu quero fazer uma pergunta para o Tiago. Tiago, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma questão. Na pré-campanha, a gente, como é pré-campanha, a pessoa que é candidato pode disponibilizar no site dele, no Facebook, no WhatsApp, o link pedindo doação. Ele pode fazer isso na pré-campanha? Essa é uma boa pergunta. E aí eu sempre faço apesar de eu ter trabalhado muito com advogados eleitorais, eu sempre comento que é importante consultar um advogado eleitoral, mas a resposta é o seguinte: na pré-campanha você pode pedir dinheiro, mas não pode pedir voto, né? Sim. Então, você pode nas redes sociais falar que você está, sim, fazendo uma campanha de financiamento eleitoral. O que não pode, ter uma linha sempre tênue, a lei eleitoral ela é sempre... e aí, ao meu entender, assim, é que isso não seja usado de maneira desproporcional, né? Então, assim, fazer uma divulgação muito alta, quase como se estivessem pedindo voto, né? Porque pedir voto não pode, porque pode configurar campanha antecipada, né? Mas, sim. E aí, a sua pergunta é boa, porque a gente tem acompanhado 2 estratégias dos candidatos. Uma, que as pessoas estão indo às redes pedir recurso. Ou a segunda, elas não estão indo nas redes pedir esses recursos e estão falando com seus anéis de relacionamento mais próximo nesse momento de pré-campanha. Então, eles estão pedindo para as pessoas mais próximas e estão falando, eu tenho um processo aqui que é inovador, transparente, não se preocupa, a gente não precisa trocar assinatura nem nada, e a qualquer momento você pode consultar, né? Então, a gente vê essas 2 estratégias e depende muito do perfil do candidato. Tá certo. Muito obrigada, Tiago.
Eu gostaria de deixar aqui para vocês, eu vou colocar no chat, a gente, para quem quiser um diagnóstico assim, sem compromisso, sem custo, das redes sociais, como que está e se quer que a nossa equipe dê algumas dicas, a gente está com esse formulário aqui, que eu vou colocar no chat aí para todo mundo, quem quiser preencher e receber, não tem custo nenhum, enfim. Mas está aberta a palavra, gente. Vamos lá tirar dúvida. Serginho. Sem vergonha de fazer pergunta, porque é um assunto novo, realmente a gente não sabe direito. Então, o Tiago está à disposição aí para... não vai pensando, olha, eu não vou perguntar porque tem vergonha, está tudo aberto, quem quiser perguntar sobre o assunto. Serginho, Oi? Boa noite. Ernei Viradouro. O Ernei, vereador de Viradouro. Pois não, Ernei? Eu nada a perguntar, eu estou aqui para ouvir, graças a Deus quero ouvir, porque eu percebi que o Tiago aí é um grande palestrante, parabéns, Tiago. Eu só queria, Serginho, me antecipar aqui, eu tenho uma sessão ordinária da Câmara Municipal e nós estamos fazendo por videoconferência também, começa a partir das 20 horas. Tá Então, ótimo. É o tempo aí, depois eu vou pedir permissão para vocês, que eu infelizmente eu não posso acompanhar. Seria interessante se tivesse uma outra dessa aí para a gente fazer, porque esse é um tema muito importante para nós que estamos aí já na frente de batalha, e nós que já somos, no caso, eu, vereador aí, é muito importante a gente estar tendo mais conhecimento em relação a essa campanha. Tá falado, Ernei. Está aberta a palavra, meus amigos. Tá, eu queria colocar uma outra questão que eu acabei esquecendo de comentar com vocês, é que para o Cidadania Nacional, né, a gente tem um acordo aí com Cidadania que foi nos procurado e nos foi solicitado um desconto e uma mentoria exclusiva. Então, o que foi colocado para o voto legal foi isso, né? Então a gente está com uma promoção assim temporária com relação ao preço, mas é porque o Cidadania nos procurou para a gente construir isso, tá? Então eles falaram não, pode ficar tranquilo que a gente quer levar para os candidatos, a gente gostou muito da plataforma de vocês, de como vocês estão operando, e aí a gente tem esse link que não é aberto, é só para quem é do Cidadania e quem vai concorrer pelo Cidadania. Tiago, boa noite. Kodato Boituva, tudo bem? Tudo bem, você? Kodato Boituva. Vamos lá, Kodato. Então, Tiago, você já deu até uma explanação sobre o que eu vou perguntar. Nós estamos aí numa pandemia, numa época de crise, especialmente de saúde muito grande financeira. Não podemos, na minha visão, não podemos estar pedindo dinheiro aí à torta direito. Você até falou da sua rede mais pessoal, né? Fora isso, você tem mais alguma sugestão? Como a gente abordar? Como poderemos chegar? Tá. A nossa experiência de 2016 e 2018, né? Ela tem alguns elementos que talvez eu já começo a ver algumas pistas de alguns candidatos que estão fazendo arrecadação. Então, assim, as campanhas com maior sucesso de arrecadação são aquelas que têm uma causa muito clara nas redes digitais, assim, para as redes digitais. Então, se é um candidato com foco em educação, com foco em saúde, com foco em problemas que a gente está convivendo agora, me parece que é o que há mais facilidade em buscar esse recurso. Por isso que a gente fala que a pré-campanha é tão valiosa, porque você tem esse tempo de ajustar tudo isso. Mas um outro ponto que eu também acho que não funciona, porque é bom a gente falar o que funciona e o que não funciona, mas não funciona aqueles candidatos que chegam e colocam assim, eu sou o fulano e quero ser o vereador da sua cidade, doe um dinheiro para mim. Parece que isso é uma... eu estou falando aqui quase, às vezes pode soar um pouco esquisito, mas muitos candidatos se colocam, às vezes, dessa maneira, sem explicar por que eles estão fazendo essa requisição. E eu acho que, como foi colocado aqui,
no começo, né, a democracia tem um custo, as causas também. Então, acho que por mais que exista agora tudo isso, o que eu estou notando, semana após semana, é que os candidatos estão colocando as suas páginas no ar, estão construindo essas pautas, mas eles estão muito mais ligados nessas causas, nessas bandeiras, né, do que propriamente neles. E isso que funciona no digital, né? Eu acho que esse é um ponto super importante do contexto que a gente está vivendo. Tiago. Alô, Tiago. Oi, estou escutando? Clemente. Clemente de Bauru. Por exemplo, essa meta aí de arrecadação, ela precisa ser a meta do limite, do valor que é o limite da campanha. Por exemplo, uma cidade como Bauru deve ficar em torno aí de R$500 mil. Essa meta seria esse limite ou é um valor menor? Como que você estipula essa meta? Tá. A legislação eleitoral, ela não comenta sobre essa questão da meta. Mas a gente vê que a dinâmica das redes sociais é importante que se tenha uma meta. Mas também não faz sentido, aí é a minha opinião aqui que eu estou colocando para vocês, vendo todas as campanhas, você ir lá e colocar R$500 mil de meta. Se você quer construir uma campanha desse valor, o que é muito importante é você criar fatos e momentos para comemorar com seus apoiadores ao decorrer da campanha. Então, por exemplo, se você colocar uma meta de R$5 mil e daqui uma semana você falar para os seus apoiadores, a gente conseguiu R$5 mil, agora vamos para 20, porque eu vou colocar um site, agora eu vou ter um comitê e tal. Então, essa meta ela pode ser alterada, mas essa meta é muito mais para engajamento, na minha visão, do que por qualquer outro motivo. E colocar uma meta de R$500 mil lá vai mais afastar do que agregar. Sim. Porque as pessoas vão falar, o que é isso? Mas quando você tiver com R$400 mil arrecadados, as pessoas vão falar, caramba, olha só que coisa incrível. Então, é importante esse afinamento. E isso é um dos trabalhos que a gente faz no papel de mentoria, esse ajuste de meta. E até para falar uma coisa, meta passa planejamento, né? Então, os seus apoiadores estão vendo que você tem um planejamento de campanha, que você tem tá com os pés no chão, não está pedindo por qualquer coisa, assim, né? Ótimo, excelente, muito bom. Obrigado aí, um abraço. Mais alguém? Eu aqui, Serginho. Carlos. Carlinhos. Tudo bem? Boa noite, Tiago. Tudo bem? Atrasei um pouco para entrar, mas consegui entrar aqui. Cheguei agora no Pará para assistir. Tiago, você deu uma boa aula aqui para explicar o seguinte. Todo mundo tem que ser um pouco Silvio Santos para vender um carnê. Não é vender 100 mil carnês, é vender um a um, para estimular as pessoas a elas sentirem que estão engajadas. Esse é o segredo, né? Certo? Mas eu queria aí que você falasse duas coisas. Uma, explicando que as pessoas que doam, se por um acaso não tiver a candidatura lá na frente, como o dinheiro é revertido. Não sei se você falou aí durante, mas dá uma realçada nisso, na garantia de que as pessoas, mesmo que contribuam, elas possam ter a garantia que está indo para o lugar certo e voltando para o lugar certo. A segurança do sistema que faz a devolutiva, se for necessária. Tá certo? E a outra questão, Tiago, que acho que é importante a gente ressaltar e você poder esclarecer, é muito minucioso a prestação de conta, a integração com o TSE. Se você pudesse explicar um pouquinho mais isso, porque isso é uma preocupação de todo mundo hoje, em eleição. É o seguinte, prestar conta é um sacrifício. E você mexer com a arrecadação é outro sacrifício. Dá uma explanada nas garantias da plataforma. São muito importantes isso, atender a isso, e atender que a responsabilidade de mais que 10%, depois, lá na campanha,
como ela funciona, tá bom? Se vocês dão uma explanada, que eu acho que vale a pena alertar bem para isso, porque as pessoas ficam muito preocupadas, que tem contador, tem advogado, tem uma série de coisas e a insegurança de fazer a coisa certa, tá bom? Obrigado. Tá bom. Obrigado pela pergunta, Carlos. Então, vamos lá. Tem um ponto que é muito importante. A regulamentação das plataformas, ela tem um rito com o TSE. Então, e tem dois pontos importantes. Nós somos homologados pelo TSE, como nós já estamos, e também há todo um processo que é a homologação que existe nos meios de pagamento digital pelo Banco Central, né? que já existe, tudo mais, etc. Tá, dito isso, o que acontece? Agora, na pré-campanha, a gente, eu vou pegar aqui para vocês que estão com a tela, deixa eu aqui, que vai ficar até mais... Peraí, deixa eu ver se eu consigo mover aqui. Dr. Lee. Então, por exemplo, é obrigado, todos os doadores, eles vão aparecer no site de transparência e eles vão ter um recibo eleitoral. Esse recibo na pré-campanha é enviado por e-mail, então vem aqui as informações completas da doação eleitoral e a gente manda um recibo provisório, ou seja, esse não é o recibo eleitoral. Por quê? Porque agora na pré-campanha não tem CNPJ de campanha, né? Não tem nada ainda, então é um pré-candidato, um CPF que está dizendo eu tenho intenção de virar um candidato. Então, a legislação permitiu esse tempo maior de arrecadação. Então, é feita essa arrecadação, mas a gente envia um recibo provisório. Quando o candidato tem um CNPJ de campanha, ele informa para a plataforma e vira a chavinha, de pré-campanha para campanha. Quando vira a chavinha, todo mundo que doou nesse intervalo de tempo, nós, como plataforma, somos obrigados a enviar um recibo eleitoral, aí com o CNPJ de campanha e tudo mais. Nós fazemos isso automaticamente. Então, colocou o CNPJ de campanha, a gente envia o recibo eleitoral. Durante a campanha, a gente faz as transferências bancárias das doações. Pela legislação eleitoral, todo o dinheiro que aparece na conta corrente do candidato, o candidato tem até 72 horas para prestar conta. Então, o que a gente faz? Para facilitar esse processo, a gente gera um arquivo de importação para que o contador tenha essa facilidade, não tenha que ficar digitando um por um. Mas é importante, essas 72 horas é um rito importantíssimo, não só para doação digital, mas para qualquer outra. Bom, vamos supor que o pré-candidato não seja um candidato. A legislação eleitoral, ela obriga nós, como plataforma, ir atrás de todos os doadores, um a um, e devolver todas essas quantias. A obrigação é nossa. Ela não é do candidato, o pré-candidato que desistiu, né? Então, por isso que eu falei daquele detalhe importante. Não vamos fazer o contrato da pré-candidatura no nome da esposa, do vizinho, do marido, enfim, tem que ser feita no nome do pré-candidato, porque como plataforma, a gente não pode transferir para um CNPJ pertencente a outro CPF. E isso, nós também, assim como as campanhas têm um SPCE, nós também temos uma plataforma de prestação de contas ao TSE. Toda a movimentação que a gente faz, a gente informa o TSE. E nós também temos prazos bem menores, inclusive dos candidatos para a realização de prestação de contas. Então, o TSE acompanha bastante, a gente está suscetível a punições, inclusive, por não realizar esses ritos. Então, a gente também é fiscalizado para o TSE. E nós prestamos uma conta de cada candidato. Então, a gente vira e fala, ó, o candidato tal está arrecadando assim. Então, se ele deixar de prestar conta ao TSE, esse cruzamento de informação, o TSE vai ter acesso também. Então, assim, é só seguir o rito, que está tudo bem, digamos, amarrado para ter uma segurança maior para os doadores, né? E para os pré-candidatos. Então, todo mundo sabe o que está acontecendo, como que está acontecendo. E eu julgo que, assim, até a experiência de 2018 que a gente teve está muito boa. Todo esse processo de transparência que tem,
ele inclusive fortaleceu a segurança das doações eleitorais, né? Então, todo mundo pode ver, todo mundo pode contestar, mas a gente parou um pouco com aquela questão de doação ser um grande problema. Agora está ágil, está transparente, o TSE está coordenando isso muito bem, as leis são muito boas e a gente está se utilizando de mecanismos muito sofisticados, já que é o sistema financeiro brasileiro, né? Tiago, só fazendo uma ressalva. Essa questão da transparência, acho que para todo mundo que é candidato, que a plataforma dá uma agilidade, uma transparência, ela é uma ferramenta de campanha. Para você dizer que você é um candidato transparente, ágil, moderno, que você possa explicar de quem você recebe e como você vai gastar. Esse é um conceito muito que todo mundo quer saber, né? Eleitoralmente. Então, eu acho que a plataforma também ajuda em você dar transparência, ser uma ferramenta de divulgação, não só das pessoas, né? Você ter as pessoas lá, porque isso é público, mas isso se transformar num ritual de engajamento. Tá bom? Fico por aqui. Isso mesmo. O Henrique, acho que queria fazer uma pergunta. Tiago. Oi, vamos lá. Tiago, boa noite. Tiago, eu estou vendo aqui o valor que você está colocando aí, 346, me parece. Tá? A pergunta é, esse valor que você está colocando aí é para cada candidato? É para o Estado inteiro? O Cidadania vai comprar isso daí? O Estado vai fornecer para, por exemplo, eu estou em Rio Preto. Eu tenho aqui 20 candidatos a vereadores. Esse valor, como é que é o pagamento disso? Isso eu não consegui entender. Tá. Esse valor é por pré-candidato e ele é um valor que ele inclui a plataforma, os R$346 pelo período inteiro da pré-campanha, independente qual que é o tempo, se for mais para frente ou não, é uma taxa única. Mas não só a plataforma, mas também a mentoria, né, que é o que a gente faz junto. O que a gente atua é fazer a mentoria junto com a plataforma. Então, é um preço por pré-candidato. Individual, então. É individual, exatamente. Ok, obrigado. Isaías Capela. Zé Donucci e o nosso amigo representante do QEC lá de Capela, tem alguma pergunta, por favor? Tá ouvindo? Tá conseguindo ouvir? Estamos ouvindo. Quem está falando? É o Isaías. Tá ouvindo? Isaías, pois não, Isaías. Gostei muito da plataforma, parabéns. É só uma dúvida, essa plataforma ela gera o QR Code para pagamento? Sim, é possível você gerar um QR Code para ter o endereço do site. A gente tem na mentoria, a gente até explana isso bastante, a gente tem um site já com as principais dúvidas das últimas 2 campanhas e 1000 campanhas aí que a gente já fez, que tem aqui. Então, tem uma série delas, tem QR Code, tem assim, como que eu faço uma campanha para pedir R$20 para uma rede inteira e mandar preencher dos R$20? Enfim, tem uma série de recursos que a gente passa para vocês. Ok, Tiago, obrigado. Tiago, Kodato mais uma vez. Pelo que eu entendi, então, só o candidato poderá fazer essa vaquinha virtual. O partido municipal... o partido ele não poderá fazer essa vaquinha, só o pré-candidato. O voto legal ele é focado na legislação eleitoral para pré-candidatos e candidatos. Mas há uma legislação, assim, só para não ser mal interpretado, assim, o voto legal é isso, é feito só para pré-candidatos e candidatos. Um partido que queira realizar doação em vaquinha, ele também pode fazer, mas não pode fazer durante a campanha eleitoral. Mas ele não seria com voto legal, pode ser com outras plataformas, inclusive a gente já fez também, mas aí sempre tem uma questão muito difícil, né, das pessoas quererem doar para o partido ou para uma pessoa. Então, assim, a gente não teve assim grandes processos de doação ainda com partido ainda, mas eu acredito muito que isso em breve vai ter, tá? Mas aí é outra legislação.
aí ela não contempla nada disso que a gente está falando aqui. A Certo. legislação de prestação de contas é outra, é tudo diferente. Sim, sim. Mas você falou que não pode fazer na pré-campanha, né? Pode fazer só na campanha. Não, na campanha, partido nenhum pode solicitar dinheiro de meio digital. É proibido pela lei. Tá bom. Obrigado. Alguém mais? Bom, pessoal, eu só queria reforçar, a gente está com esse link aqui, ó, para quem quiser receber um diagnóstico sobre a sua participação digital aí da sua campanha, é só preencher esse formulário que a gente entra em contato posteriormente. Tá, esse formulário está disponível? O Hélio disponibiliza para a gente e para todos os integrantes aqui da reunião, Tiago? Sim, sim. A gente se alinha aí depois, eu passo para ele. Mas eu já coloquei no chat aí também, tá? Ô, gente, então, só reforçando. É uma ferramenta moderna, é uma ferramenta que, além de possibilitar uma arrecadação, que é um sumo fundamental para a campanha, ela mobiliza as pessoas, ela dá um diferencial para a campanha, porque ela vai envolver pessoas, vai envolver gente. No momento em que o dinheiro é tão questionado, política, você fazer uma arrecadação virtual, espontânea, pelas pessoas, é um diferencial para a campanha. Além de ter o dinheiro, agrega valor à campanha de cada um. O Tiago é um parceiro do partido, o Tiago é uma pessoa pioneira nessa questão, e ele vai estar à disposição aí de todos nós. Seja, se um dia alguém daqui, de alguma cidade, querer fazer uma reunião, o Tiago está à disposição. Vou fazer uma reunião, Tiago, lá para a minha aliança. Minha aliança tem 3 partidos, nós vamos fazer uma reunião lá com 20 pessoas. O Tiago está disposto a participar e orientar no que for necessário vocês aí, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa a mais, não? E é isso que a gente está querendo colocar também. Assim, a gente não atua só para oferecer a ferramenta. A gente não acredita que a ferramenta, como a gente brinca, a ferramenta não é um pé de dinheiro para o pré-candidato, assim, que vai dar dinheiro nem nada. Muito mais do que a ferramenta, esse processo de mentoria que a gente oferece para aparecer bem no digital, né? Para construir bem, com uma estratégia digital legal. Então, a gente está super à disposição, como o Sérgio colocou aí. Essa é a nossa segunda reunião que a gente faz aí com Cidadania aqui em São Paulo, e a nossa equipe fica super à disposição. Tá bom, então eu quero agradecer a todos, se ninguém tiver mais pergunta, quero agradecer ao Carlos, ao Tiago, e essa foi uma primeira reunião e certamente faremos outras, tá bom? Obrigado a todos e boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado boa noite. Os 2 amigos de Boituva. Boa noite. Obrigado ao nosso amigo